Graça e paz do Senhor Jesus, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Abra o seu coração, porque os céus já estão abertos e a palavra de Deus já está liberada nesta hora. Te encontra e produz grandes resultados na sua vida. O tema de hoje é o poder na prática da fé. E eu quero, em nome de Jesus, que esta palavra produza resultado. Esta palavra te promova, esta palavra te coloque em evidência e você viva coisas poderosas da parte de Deus. Por isso, onde quer que você esteja, abra o seu coração e receba do Senhor nesta oportunidade. Se você não é inscrito neste canal, meu Deus do céu, se inscreva agora, meu abençoado, minha abençoada. Se inscreva agora e ative as notificações. Nos comentários, escreva a cidade de onde você está assistindo, participando, como também coloque aqui o seu pedido de oração, coloque aqui o que você tem achado, o que você está achando desta ministração. É muito importante o seu feedback, ok? Como também não esqueça, curtir é uma regra básica para que você possa nos ajudar a fazer com que o YouTube entenda sobre a importância do nosso vídeo estar à disposição de muito mais gente. E claro, compartilhe com pelo menos 5 pessoas, envia para todo mundo este vídeo, porque vai ser uma bênção. O poder na prática da fé. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo de número 4, Hebreus 4, versículo 2. Diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes aproveitou, pois não foi misturada na fé por aqueles que a ouviram. Uau! Que texto poderoso este de Hebreus capítulo 4. Este é um texto fora do comum. A maioria dos teólogos, e eu sou um deles, coloca como escritor deste texto bíblico o próprio apóstolo Paulo. E por quê? Porque você vai ver o tempo todo um apontamento claro em relação ao senhorio de Cristo em detrimento à lei de Moisés. Aliás, a epígrafe do capítulo 3 de Hebreus é Jesus como superior a Moisés. Então veja, o apóstolo Paulo em outras cartas fala desse mesmo assunto. Se não foi o apóstolo Paulo que escreveu, foi alguém muito próximo dele, muito próximo. Na linguagem que é usada, há uma diferença entre o que o apóstolo Paulo coloca, ou como coloca, desta carta em relação às outras. Mas aqui fica muito claro que o autor está admoestando, o autor está dando um conselho, uma recomendação aos irmãos hebreus sobre a importância de não voltarem à escravidão da lei. Não está dizendo que não se deve respeitar a lei. Não, a lei deve ser respeitada. Mas a lei é muito inferior à graça. Quem está na graça não precisa da lei. Quem está na graça não precisa ser ou dominado ou estar sujeito à lei, porque não faz sentido a lei para ele. Ora, é mais ou menos assim. Para quem anda a 75 km por hora e tem o hábito disso, a placa de limite de velocidade a 80 km por hora não faz sentido. Só faz sentido aquela placa, aquela sinalização, para quem tem o costume de andar a 100 e precisa respeitar para andar a 80. É mais ou menos isso, para você entender. Um exemplo bem grosso, mas bem claro. Pois bem, eu gosto
Eu gosto deste versículo de número 2 do capítulo 4. E eu tiro daqui alguns apontamentos importantes para a nossa caminhada de fé. O primeiro é a colocação do escritor aos irmãos de Hebreus no capítulo 4, no versículo 2. A primeira é: pois as boas novas. E você vai perceber que esta expressão boas novas está relacionada ao Evangelho. Você vai perceber que em outras versões esta mesma expressão boas novas é Evangelho, como também promessa. Olha isso. O que são as boas novas? Promessa de futuro. O que são as boas novas? Evangelho. Se é Evangelho, o que é que o Evangelho faz? Produz transformação. O Evangelho produz transformação. Esta é a proposta. Este é o propósito do Evangelho ser anunciado. Então, aqui o escritor coloca boas novas, Evangelho, transformação, promessa de futuro. Promessa de futuro. Agora, é claro que quando você olha para o contexto deste versículo 2, você vai encontrar o capítulo 3 e o versículo 7, a seguinte expressão pela primeira vez: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isto fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Olha isso. As boas novas vieram sobre aquele povo. O Evangelho foi pregado a eles. Eles tinham uma promessa de futuro, mas eles não ouviram a voz de Deus e eles endureceram o coração. O texto está falando isso. Então, uma vez, Deus diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Depois você vai ler no versículo 15, de novo, o escritor lembrando sobre esse texto bíblico, diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. De novo, ele fala sobre isso. E depois, no próprio capítulo 4, nós lemos o versículo 2, mas lá no versículo de número 7, ele repete o escritor o que Josué havia dito. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Veja como a coisa é, né? Esta expressão hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, essa expressão está por 3 vezes no contexto do versículo 2. Quer dizer, as boas novas é falada e nós não podemos endurecer o nosso coração. Tenha isto na sua mente. Então, escute só, eu quero que você chame a atenção, porque nessas 3 vezes você vê a palavra hoje. Escute, todos os dias a palavra de Deus é pregada. Todos os dias há uma proposta de Deus para que nós nos relacionemos com Ele todos os dias. Hoje é o dia mais importante da sua vida. É o último dia do seu passado, é o primeiro dia do seu futuro.
Hoje é o dia que você põe o fim em um ciclo e começa um ciclo novo. Hoje é o dia da sua decisão. O dia de hoje nunca mais voltará. Então, se você ouve a voz de Deus hoje, ame a voz de Deus, receba a voz de Deus, porque isto é importante. As boas novas estão sendo anunciadas. Se em primeiro eu vejo aqui as boas novas, em segundo eu vejo a pregação que gera a fé, mas que só gera fé na vida daquele que dá atenção a isto. Olha isso. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Escute, a pregação não é um privilégio para uma ou outra pessoa. A pregação gera a fé e a pregação está disponível a todos. A pregação do Evangelho, ela é colocada o tempo todo, de todas as formas, de todas as maneiras. As pessoas pregam com a vida que tem. Tem gente que anuncia o Evangelho o tempo todo. Na internet, a pregação o tempo todo está sendo promovida, está sendo colocada. Você liga a televisão, tem pregação. Você liga o rádio, tem pregação. Você, na rua, vê gente pregando em praças. Você vê igreja para tudo que é lado. Todos os dias no Brasil tem culto de manhã, culto ao meio-dia, culto à tarde, culto à noite. Nos mais distintos templos existem cultos, existem gente que está pregando. Eu sei que no meio desse contexto tem gente que não prega nada que esteja alinhado com a palavra de Deus. Eu sei que neste contexto tem gente que não tem compromisso com Deus, eu sei disso. Mas de alguma forma a Bíblia está disponível. E o escritor está dizendo, olha, a pregação, ela foi trazida a nós, como também a eles. A eles quem? O povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito e tinha promessa. Da mesma forma que eles tinham promessas, nós temos promessas também. Ora, a pregação gera fé. Mas tem gente que está com o coração duro, como o povo de Israel estava. Tem gente que está ouvindo a voz de Deus, mas não está permitindo que a voz adentre ao coração. Escute o que eu vou dizer. Eu posso anunciar o Evangelho, e o Evangelho vai chegar aos seus ouvidos, mas é o seu coração aberto que vai permitir que o Evangelho seja levado pelo Espírito Santo de Deus até o seu coração e produza transformação na sua mente. Então, primeiro, eu vejo as boas novas. Segundo, eu vejo que a pregação gera fé e a pregação está disponível a todos. Em terceiro, eu vejo que a palavra que não gera transformação é a palavra que não acessa o coração. A palavra que não gera transformação é a palavra que não acessa o coração. O texto diz, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. É triste, porque tem gente que não permite que a palavra seja semeada por causa da dureza. A gente vai ver que uma das coisas que Deus quer fazer é tirar de nós o coração de pedra e colocar o coração que sangra, o coração de carne. Ah, não tem problema nenhum você se emocionar quando ouve a palavra. É lindo quando a palavra de Deus é ministrada. E quando você se quebranta, você tem contrição, você se arrepende, é lindo isto. As lágrimas são a expressão da alma. E quando você se rende, se entrega à presença de Deus, algo será produzido na sua vida. A palavra vai encontrar lugar no seu coração, e a palavra que encontra lugar no seu coração, que acessa o seu coração, ela gera transformação. Não apenas gera fé, mas gera transformação. Então não endureça o coração, não resista à palavra. Nós somos bons em recebermos palavras de consolo, mas somos ruins em recebermos palavras de confronto. Nós somos bons
em recebermos as promessas, mas somos ruins em admitirmos a necessidade de caminharmos em princípios. Mas eu quero que você declare aí: os princípios de Deus irão me promover. Os princípios de Deus irão me promover. As promessas que eu tenho serão alcançadas pelos princípios que eu pratico. Ou declare aí, porque eu estou vendo na sua vida promessas de Deus sendo liberadas, promessas de Deus alcançando você. Ora, esta é a terceira coisa que eu vejo, que a palavra que não gera transformação é a que não acessa o coração. A quarta coisa que eu vejo neste texto é: por que esta palavra não foi aproveitada? Porque não foi misturada com a fé. Uau! Como é isso, pastor? A palavra precisa ser misturada com a fé. Em outras versões a gente vê: a pregação não foi misturada com a fé, as boas novas não foram misturadas com a fé. Mais do que isso, diz também: a promessa não foi misturada com a fé. Ora, a mistura da promessa, a mistura da pregação, a mistura do que eu estou recebendo de Deus com a fé vai produzir um resultado poderoso. É isto. É importante você entender que há um poder na prática da fé. É quando você pega a promessa e você coloca a promessa como um objetivo, e por causa da promessa você começa então um relacionamento com os princípios da palavra de Deus. Escute. Deus te dá uma promessa para te dar uma clareza de destino, uma visão de futuro. Mas Ele diz: olha, você só alcança esta promessa se praticar os meus princípios. E é a prática na fé que vai fazer com que você triunfe e chegue aos objetivos, ao seu destino, às promessas que Deus tem. Por isso, o tema desta mensagem é o poder na prática da fé. A mistura da palavra com a fé vai produzir resultados poderosos. É isso que vai fazer. É isso que vai trazer. Você precisa receber da palavra, mas aplicar fé nesta palavra. O povo de Israel tinha promessa, mas a promessa ficou distante. Quando eles viram os gigantes, eles tiveram dúvida. Eles tinham como promessa uma terra que emana leite e mel, mas a escassez no deserto fez com que eles reclamassem, eles murmurassem e duvidassem que aquela realidade podia ser a realidade deles. Escute, o que você está vivendo hoje no deserto da sua vida não determina o que será o seu futuro, mas é o seu futuro que determina que haverá provisão no deserto. Eu falei e eu vou repetir. Não é o que você está vivendo hoje no deserto da sua vida que irá determinar como será o seu futuro, mas é o seu futuro. E porque os teus olhos estão lá, porque você tem uma visão clara de futuro, porque a sua fé está baseada ao lugar onde você vai chegar, então é o seu futuro que irá determinar a provisão que Deus trará no tempo de hoje. Se Deus te prometeu uma grande prosperidade lá, haverá provisão aqui. Pastor, mas é deserto, o maná vai cair. Mas é deserto, a água vai sair da rocha. Mas é deserto, haverá carne, porque cordonizes serão enviadas. Pastor, a minha promessa é uma terra que emana leite e mel. São cidades fortificadas. É uma grande estrutura. É algo grande. Então, é a promessa lá. Trazida com fé no dia de hoje, que vai fazer que no dia de hoje você tenha a provisão que te é necessária. Escute o que eu vou falar.
Está chegando um tempo de provisão na sua vida, um tempo de portas abertas. Declare isso, declare aí. Oh meu Deus, compartilha isso com 5 pessoas. Envia esta live para 5 pessoas. Haverá provisão da parte de Deus nesses dias na sua vida. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus foi misturada com a fé. Eu vou até anotar isso aqui, gente. Vou até anotar aqui. Vou até anotar. É a promessa no seu futuro que determina a provisão no tempo presente. É a promessa no seu futuro que determina a provisão no tempo presente, porque Deus trouxe isso à minha mente aqui. Agora, como se dá, pastor, essa mistura da promessa, da palavra com a fé? Como se dá? A mistura se dá na prática da palavra. Como? Na prática da palavra. E você vai ver o texto bíblico que está lá em Tiago, capítulo de número 1, e o versículo 22. Tiago dizendo o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Tiago está dizendo o seguinte: você não pode apenas ouvir, você tem que praticar. A mistura se dá quando você traz a promessa, quando você traz a palavra, quando você pratica os princípios. Você diz o seguinte: quer saber? Eu tenho uma promessa, eu vou orar em relação a isso. Eu tenho uma promessa, vou ser mais crente. Eu tenho uma promessa, vou ler mais a palavra. Eu tenho uma promessa, vou buscar mais a presença de Deus. Eu tenho uma promessa, vou ter um compromisso maior com o Senhor. Por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei qual é o meu destino. Ah, meu irmão, você precisa praticar a palavra. Jesus já havia dito: ora, eu vou mostrar para vocês, como é o homem imprudente. O imprudente é como aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática. A pessoa que é assim é imprudente. É como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Então sopram os ventos, cai a tempestade e aquela casa não resiste e vem abaixo. Mas o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Correm os rios, descem a chuva, as chuvas, sopram os ventos, vem todo tipo de tempestade, mas a casa que está firmada na rocha resiste porque tem fundamento sólido. E Jesus compara o prudente ao que ouve a sua voz, a sua palavra e põe em prática. A mistura é você receber a palavra e colocar em prática. Isto é, misturar a palavra com a fé. Quem faz assim conquista a terra prometida. Quem faz assim traz a evidência na sua vida grandiosos resultados. Ora, você precisa ser praticante da palavra, porque quem ouve e não pratica acaba enganando a si mesmo. Tem gente que está cheio de promessa, mas apenas está cheio de promessa. Tem gente que possui muitos sonhos, mas apenas possui muitos sonhos. Tem gente que possui muitos ideais, mas apenas possui muitos ideais. Tem gente que possui muito conhecimento em relação a planejamento,
a coisas do futuro, mas apenas possuem muito conhecimento, muito planejamento a respeito das coisas futuras. Apenas tem isso, mas está distante de viver o que tem. Tem gente que está saturado das promessas, mas não viveu nem o princípio delas. O que é viver o princípio da promessa? É o que eu falei. É a promessa no seu futuro que determina a provisão que você tem no tempo presente. Deus começa a te dar indícios, sinais, te sustentando aqui hoje, em relação à promessa que Ele tem para você lá na frente. Às vezes você se acha apenas como uma pessoa, você se acha apenas como uma pessoa distante de viver a promessa. Você se acha longe, se acha um sobrevivente, mas de verdade é Deus que te faz sobreviver. É Deus que faz você permanecer de pé em meio aos seus inimigos. E ainda que você caia, você não fica frustrado, porque Ele, com a sua destra fiel, com a sua mão poderosa, te põe de pé. Então, a pessoa que ouve, mas não põe em prática, acaba enganando a si mesma. Ora, por que muitas pessoas não praticam a palavra? Porque dimensionam ser maior a dificuldade do que aquele que prometeu. Dimensiona ser maior os inimigos de Deus do que quem Deus é. Mais do que isso, dimensiona ser maior os inimigos do que a própria capacidade que tem. Tem gente que não acredita que merece a promessa de Deus. Escute, o que é a graça senão o favor imerecido de Deus? O que isto quer dizer? Você não merece, mas Deus te ama, mas Deus achou graça em você, mas Deus viu em você a vida de Cristo, ou o que Cristo fez na cruz do Calvário, e Deus escolheu você, e simplesmente escolheu você, e simplesmente quer que você seja abençoado. Então, esta deve ser a sua fé, este deve ser o seu coração. Ora, você precisa ter esta clareza, esta mentalidade em relação ao seu futuro. Eu vejo Deus na sua vida. Receba esta palavra, declare aí: eu recebo. Se você não curtiu este vídeo, curta. Se você não compartilhou, compartilhe com 5 pessoas e envie isso para alguém. Ô meu irmão, assista até o final esta palavra, porque Deus está edificando sua vida, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está formando a promessa, a convicção dentro de você, a fim de que você viva a promessa. Tem muita gente que resiste. Porque resiste à palavra? Por que resiste misturar a promessa com a fé, colocar a palavra em prática? Por que resiste? Porque olha para a promessa e vê a promessa tão distante e diz: eu não sou capaz. Está muito distante da minha capacidade. Mas não está distante da capacidade de Deus na sua vida. Não é o quanto você pode, é o quanto Deus pode em você. Não é o quanto você tem, mas é o quanto Deus tem de você. Aleluia. Não é o quanto você é, mas o que Deus é em você. E você vai viver coisas novas, coisas poderosas da parte de Deus. Você vai romper na sua vida. Oh meu Deus, você vai romper na sua vida. Você vai viver coisas sobrenaturais. Você vai viver coisas sobrenaturais. Este tempo é um tempo escolhido por Deus para que você receba no dia de hoje parte ou princípio da promessa que você vai alcançar lá na frente. Veja se não é assim. Escute, é promessa de Deus para aqueles que são fiéis a Ele, herdar a vida eterna, ir para o céu. Mas o princípio daquela promessa
de que quando partirmos desta terra estaremos no céu. O princípio daquelas promessas, ou o começo daquilo, já acontece aqui, porque a vida que Deus tem para nós aqui é vida em abundância, é vida abençoada. Onde a gente coloca as mãos, os pés é abençoado, a gente vê a provisão, a gente vê a prosperidade. As promessas para esta vida, as promessas que Deus trouxe sobre nós para este tempo, nós vamos vivê-las em totalidade, e você precisa crer desta forma. Não permita a dúvida, como aquele povo que saiu do Egito com destino à terra prometida, permitiram a dúvida entrar no coração e tiveram medo dos habitantes daquela terra. Não permita a dúvida, o medo penetrarem no seu coração e impedirem você de viver as promessas de Deus. Não permita isso. É tempo de você receber uma injeção de fé, porque a palavra gera isso, e Deus está promovendo a palavra na sua vida nesta hora. É tempo de você receber uma injeção de fé, crer e ser ousado em viver algo novo da parte de Deus. Você vai viver algo novo. Você vai viver algo novo, meu irmão. Você vai romper na sua vida. Você vai viver algo novo da parte de Deus. Você será surpreendido pela presença do Espírito de Deus. Você vai romper. Você não vai ser passado para trás. Você vai ser abençoado em tudo. Tudo quanto você fizer, você vai ver a mão de Deus agindo, trabalhando. Então, declare aí: eu me aproprio desta palavra. Eu vou praticar a palavra, porque existe um poder liberado sobre mim na prática da minha fé. Fé não é uma coisa para apenas se dizer que tem. Fé é uma coisa para se praticar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Eu não estou vendo hoje o que será amanhã, mas eu espero que aquilo se cumpra. E enquanto o milagre não vem, eu busco a presença. Enquanto o milagre não vem, eu pratico a palavra. Enquanto a promessa não se concretiza na minha vida, eu me consagro, eu jejuo, eu busco a presença, eu me relaciono com Deus, eu mergulho na sua presença, eu o adoro com todo o coração. Precisa ser assim na sua vida. É tempo de você colocar em prática a sua fé. Você vai ter uma vida poderosa, uma vida extraordinária, e tudo por causa da sua fé. Eu estou falando com gente que foi escolhida por Deus para grandes coisas. Eu não sei a hora que você está assistindo esta palavra, está participando desta live, deste encontro aqui. Todos os dias às 7h14 da manhã eu estou aqui, mas eu vou dizer uma coisa para você, depois fica salvo o vídeo, e você pode assistir a hora que quer. Tem gente que assiste ao meio-dia, tem gente que assiste à noite, tem gente que assiste de madrugada, tem gente que maratona, assiste e depois assiste de novo, e assiste, por exemplo, tem gente que está assistindo toda aquela série Céus Abertos que a gente fez aqui. Tem gente assistindo os 7 passos que eu fiz aqui. Tem gente que me manda mensagem: pastor, eu assisti as 21 lives dos Céus Abertos. Gente que trabalha na madrugada e tal, e deixa, sabe, fica ouvindo. Eu fico perplexo. As pessoas estão se alimentando da palavra, e eu vou dizer uma coisa: a palavra vai te construindo por dentro, e depois de construir por dentro e tomar forma dentro de você, a palavra começa a tomar forma fora de você. Aleluia! Você foi escolhido por Deus, e você vai viver coisas poderosas, coisas grandes da parte do Senhor. Eu quero orar
e quero abençoar a sua vida nesta hora. Quero pedir que a unção e o poder do Espírito Santo esteja sobre ti, sobre a sua vida, nesta hora, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Senhor, no nome de Jesus, eu oro nesta hora. Eu coloco cada uma dessas pessoas diante da tua presença. Eu peço que o Senhor traga um mover do teu Espírito Santo sobre o coração e a mente delas. Talvez alguém até hoje resistiu à tua voz, mas toda dureza do coração é repreendida e cai por terra. Toda dúvida, todo medo cai por terra. Tudo aquilo que o inimigo, o diabo, tem plantado no coração desta pessoa de que ela não merece porque já pecou ou porque peca, que nesta hora a voz do acusador seja calada, porque o Senhor a perdoa de todos os pecados, de todas as iniquidades e transgressões. O Senhor a perdoa e há poder no teu sangue, e esta pessoa é livre agora. E porque é livre, ela desta forma crê e traz a evidência no próprio coração, a ideia de que o Senhor vai cumprir a promessa, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Não se trata do quanto podemos, mas do quanto o Senhor pode. Não se trata do que temos, mas se trata do que o Senhor tem de nós. Não se trata do que a gente é com base naquilo que fomos até agora, mas se trata do que somos em Ti e do que o Senhor é em nós. Nós estamos firmados na Tua Palavra, e firmados na Tua Palavra nós declaramos que teremos vitória, teremos provisão, teremos prosperidade. Por isso, os que estão enfermos agora, que sejam curados na autoridade do nome de Jesus, sejam curados agora, sejam livres agora, sejam tocados pelo teu poder, sejam agora libertos, que todo espírito de enfermidade saia agora, desde a raiz saia agora, na autoridade do nome de Jesus. Que a cura do Senhor venha, que o milagre do Senhor venha, que algo novo do Senhor surja no nome de Jesus. Eu declaro vida e vida em abundância. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Receba parte do que o Senhor tem para a sua vida agora. Receba milagres do Senhor. Que você acesse agora. Promessas da parte de Deus. Milagres da parte de Deus. Enquanto você caminha, enquanto você serve a Deus, Deus te sustenta, Deus te dirige. Enquanto você serve a Deus, Deus traz rompimento sobre a sua vida. Deus abre os céus sobre a sua história. Você vai viver coisas novas da parte do Senhor. Você vai viver coisas novas da parte do Senhor. Se prepare para o melhor tempo da sua história, para o melhor tempo da sua vida. Se prepare para viver coisas poderosas. Se prepare. Você vai viver um rompimento da parte de Deus. Oh meu Deus, curta este vídeo agora. Curta aí agora este vídeo. Meu Deus do céu, que presença poderosa do Espírito Santo aqui. Eu sei que Deus está visitando a sua causa, a sua casa, a sua vida, a sua história. Haverá um antes e um depois de hoje, porque hoje a pregação foi liberada, hoje a promessa foi renovada, hoje você foi despertado a viver algo novo. Declare aí: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Eu recebo, a partir de hoje será diferente. A partir de hoje eu vou romper, eu vou viver coisas novas da parte de Deus. Oh meu Deus, compartilhe esta mensagem com 5 pessoas agora mesmo. Envia para 5 pessoas, no mínimo para 5 pessoas. Envie para o máximo de pessoas, porque esta palavra vai produzir resultado, esta palavra vai produzir mudança de vida.